Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro Papo Químico. E como se trata de uma primeira aula, eu não poderia deixar de mencionar os conceitos básicos acerca dessa matéria. E o primeiro conceito tão importante que te fará compreender assuntos futuros é o que é química. Química é uma ciência que estuda a matéria e suas transformações. Ou seja, tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço é de âmbito de conhecimento da química. E a energia, ela vai trazer as transformações necessárias para essa matéria. Ou seja, o nosso universo, ele é constituído da interação da matéria, energia. E isso se apresenta em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Mas afinal de contas, do que são feitas todas as coisas? Do que é que se constitui a matéria? Observe o exemplo. Nós temos um muro e nós sabemos que a unidade básica de construção desse muro é o tijolo. E esse tijolo, para que seja erguido o muro, ele é unido pelo cimento. Tal qual esse exemplo do muro, nós temos a constituição da matéria. Então eu coloquei aqui para você um copo com água, e esse copo com água tem como unidade básica o átomo. E esse átomo, para que forme uma estrutura, para que forme uma molécula, ele precisa estar ligado com uma ligação química. Assim como os tijolos se apresentam de formas diferentes, com 3 furos, com 6 furos, com 12 furos, os átomos também apresentam-se de forma diferente, de tamanhos diferentes, com características diferentes. Como, por exemplo, nós temos o átomo de césio, temos o átomo de ouro, e temos o átomo de enxofre. Todos eles, tal qual o tijolo, têm as suas características, que representam também a unidade básica dessa matéria. Então é importante que você detenha que um átomo, ele é a menor porção da matéria. E um conjunto de átomos vai representar um elemento químico. É importante que você não confunda o conceito entre elemento químico e átomo. Nós temos aqui um conjunto de átomos, vamos considerar aqui o átomo de enxofre. Esse aqui é o elemento enxofre. Este aqui é o átomo de enxofre. E esses elementos químicos são organizados na tabela periódica. E para que eles componham a tabela periódica, é importante que eles tenham uma representação. Como, por exemplo, o átomo de flúor, que é representado pela letra F maiúsculo, o átomo de oxigênio, que é representado pela letra o átomo de ferro, que é representado pela letra maiúscula F, seguida de uma letra minúscula, para que você não confunda ferro e flúor. E nós temos elementos que também se apresentam com seus nomes em latins, como, por exemplo, o enxofre, que tem a representação S, por ser originalmente chamado de sulfuro. Como vimos, o átomo, ele representa a unidade básica de matéria. E o conjunto de átomos vai dar origem ao elemento químico. Um conjunto de átomos interligados por ligações químicas darão origem a moléculas ou aglomerados iônicos, que vamos estudar a diferença entre eles posteriormente. Essa mesma molécula, ela pode receber um nome especial, substância. O conjunto de substância, que pode ser por mesmas substâncias ou substâncias diferentes, dará origem a uma mistura. E é exatamente essa mistura que vai constituir a matéria nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. É importante que você considere que molécula ou aglomerado iônico é a representação de uma substância e que essa substância está representada graficamente por uma fórmula química. Observe, nós temos 2 substâncias e as suas representações moleculares. O gás carbônico, que nós temos aqui uma molécula de carbono e 2 de oxigênio, e a sua fórmula química. Eu tenho carbono, oxigênio e o índice. Ou seja, nós temos aqui a molécula do gás carbônico. Carbono, o átomo de carbono, ligado através de ligações químicas a átomos de oxigênio. Então, esse aqui representa a molécula de gás carbônico. Assim como eu tenho o gás carbônico, nós também temos a molécula da água. Então, nós temos o oxigênio ligado através de ligações químicas
a 2 hidrogênios. Isso aqui é uma molécula de água. Um conjunto dessas moléculas dará origem a uma substância, a substância água. Um outro foco de estudo da química são as transformações que a matéria pode passar. E existem 2 tipos de transformação, um de natureza física e um de natureza química. Mas esse será assunto da nossa próxima videoaula.